Ela só queria ajudar o milionário bêbado a chegar ao carro. Mas no dia seguinte, um motorista apareceu com uma proposta inesperada. A chuva batia forte contra os vidros embaçados do café noturno, criando um ritmo hipnotizante que ecoava pelo pequeno estabelecimento quase vazio. Marina Santos limpava pela terceira vez o mesmo balcão de fórmica desgastada, seus olhos castanhos fixos no relógio da parede, que marcava 2h15 da manhã. O aroma de café passado se misturava com o cheiro de chuva que entrava cada vez que alguém abria a porta. Mais uma terça-feira igual a todas as outras, pensou ela, ajeitando o avental amarrotado sobre o uniforme branco que já havia visto dias melhores. Seus cabelos castanhos estavam presos em um coque simples, alguns fios escapando e emoldurando seu rosto cansado. Tinha sido um dia longo. Faculdade de manhã, trabalho desde as 6 da tarde, e ainda tinha o plantão até às 6 da manhã pela frente. O único cliente era seu Joaquim, um segurança aposentado que vinha todas as noites pedir um café preto e ler jornal velho. Ele estava sentado na mesa do canto, como sempre, murmurando sobre o resultado do jogo do Corinthians enquanto folheava as páginas esportivas. Marina suspirou e olhou pela janela. A Rua da Glória estava praticamente deserta, apenas algumas pessoas correndo sob guarda-chuvas para se proteger da chuva torrencial. As luzes dos postes criavam reflexos dourados no asfalto molhado, e ela podia ver as folhas das árvores sendo levadas pelo vento forte. Marina, você não precisa ficar limpando isso toda hora, disse seu Joaquim sem levantar os olhos do jornal. O balcão não vai sair correndo. Ela sorriu pela primeira vez na noite. É que fico nervosa parada, seu Joaquim. E a chuva deixa tudo mais devagar. Você devia estar estudando, menina. Enfermagem não é moleza. Já estudei hoje de tarde. Amanhã tenho prova de anatomia. Marina pegou o pano e começou a limpar as mesas vazias, mesmo estando limpas. Às vezes penso se não seria mais fácil só trabalhar e esquecer a faculdade. Não diga bobagem. Sua mãe ficaria orgulhosa de ver você formada. O comentário trouxe um sorriso nostálgico ao rosto de Marina. Dona Rosa trabalhava como faxineira em 3 lugares diferentes para ajudar a pagar os estudos da filha, sempre repetindo que educação era a única herança que podia deixar. O sino da porta tocou, interrompendo seus pensamentos. Marina olhou para cima, esperando ver mais um cliente noturno em busca de café e abrigo da chuva. Em vez disso, viu um homem alto, de ternos caros, cambaleando ligeiramente enquanto tentava fechar um guarda-chuva preto que pingava no chão de cerâmica. Ele parecia completamente fora de lugar no pequeno café. O terno azul marinho era claramente de grife. Os sapatos de couro italiano brilhavam mesmo molhados, e o relógio em seu pulso provavelmente custava mais do que Marina ganhava em 1 ano. Seus cabelos escuros estavam levemente despenteados pela chuva, e ele tinha uma expressão perdida no rosto. Boa noite, disse Marina automaticamente, observando enquanto ele se dirigia ao balcão com passos incertos. Em que posso ajudá-lo? O homem a olhou com olhos escuros e cansados. Havia algo neles que não era apenas cansaço físico, mas uma exaustão mais profunda, como se carregasse um peso invisível nos ombros. Um café, murmurou ele a voz rouca. Bem forte. Marina notou que ele não cheirava a álcool, apesar da forma como se movia. Talvez fosse apenas cansaço extremo. Ela serviu o café na xícara branca de louça simples, tão diferente do que ele provavelmente estava acostumado. Açúcar? Não, obrigado. Ele pegou a xícara com mãos que tremiam ligeiramente e bebeu um gole longo. Marina voltou às suas tarefas, mas não conseguia deixar de observá-lo discretamente. Havia algo profundamente triste naquele homem bem vestido, bebendo café barato em um lugar como aquele. 15 minutos depois ele deixou algumas notas sobre o balcão, muito mais do que o preço do café, e saiu na chuva sem dizer uma palavra. Gente esquisita, comentou seu Joaquim, mas pelo menos paga bem. Marina recolheu o dinheiro, contando R$ 20 por um café que custava 3. Guardou a diferença na caixinha de gorjetas, pensando na conta de luz que vencia na sexta-feira. Na noite seguinte, Marina estava preparando o café da madrugada, quando ouviu gritos vindos da rua. Ela correu até a janela e viu uma cena que fez seu coração acelerar. O mesmo homem elegante da noite anterior estava sendo empurrado contra a parede por 2 rapazes que claramente tentavam roubá-lo.
Sem pensar duas vezes, Marina gritou para seu Joaquim: "Chama a polícia!" e correu para fora do café. A chuva havia parado, mas o ar ainda estava úmido e frio. Ela podia ouvir a voz alterada de um dos assaltantes. "Passa a carteira e o relógio, playboy!" "Ei!" gritou Marina, correndo em direção a eles. "Saiam daqui!" Os dois rapazes se viraram surpresos. Um deles era magro e usava um boné, o outro era mais robusto e tinha uma cicatriz no rosto. "Mete o pé, garçonete", disse o mais robusto. "Isso não é problema seu." Marina parou a alguns metros de distância, o coração batendo forte no peito. Ela não era exatamente uma pessoa corajosa, mas algo naquela situação a impedia de simplesmente voltar para o café. "A polícia já está vindo", mentiu ela, tentando soar mais confiante do que se sentia. "Vocês têm uns 2 minutos antes dela chegar." Os dois assaltantes se entreolharam indecisos. O homem de terno aproveitou a distração para se afastar da parede, e Marina pôde ver que ele estava claramente abalado, mas não ferido. "Isso não vai ficar assim", rosnou o rapaz da cicatriz, mas ambos começaram a se afastar. "Da próxima vez você não vai ter tanta sorte." Eles correram pela rua escura, desaparecendo entre as sombras dos prédios. Marina ficou parada no meio da calçada molhada, tremendo. Não sabia se de frio ou de adrenalina. "Você está bem?" perguntou ela, se virando para o homem. Ele a olhava com uma expressão de completa surpresa, como se não conseguisse acreditar no que havia acabado de acontecer. Você me ajudou", disse ele, a voz baixa e incrédula. "Qualquer pessoa faria isso", respondeu Marina, encolhendo os ombros. "Você está machucado?" Ele balançou a cabeça, ainda a observando com curiosidade. "Por que você fez isso?" "Poderia ter se machucado." Marina não soube bem o que responder. "Não sei, vi que você precisava de ajuda." O homem passou a mão pelos cabelos, desarrumando-os ainda mais. "Eu sou Rafael", disse ele finalmente. "Rafael Mendonça." "Marina?" ela respondeu simplesmente. "Marina?" repetiu ele como se estivesse testando o som do nome. "Você trabalha naquele café?" "Trabalho. É melhor entrarmos. Eles podem voltar." Eles caminharam em direção ao café noturno, Rafael ainda parecendo em choque. Seu Joaquim os recebeu na porta com uma expressão preocupada. "A polícia está vindo, Marina. Você está bem, menina?" "Estou sim, seu Joaquim. Este é Rafael, ele que estava sendo assaltado." Rafael cumprimentou o homem mais velho com um aceno de cabeça, ainda processando o que havia acontecido. Marina o conduziu até uma mesa e trouxe café para os dois. "Você não precisava ter feito isso", disse Rafael, observando-a sentar-se à sua frente. "Foi muito perigoso." "Minha mãe sempre diz que a gente tem que ajudar quando pode", respondeu Marina, aquecendo as mãos na xícara quente. Além do mais, não ia conseguir dormir sabendo que não fiz nada. Rafael a estudou em silêncio. Havia algo genuíno nela que o desconcertava. Em seu mundo, as pessoas sempre queriam algo em troca. Sempre havia uma segunda intenção. Mas Marina parecia ter ajudado simplesmente porque era a coisa certa a fazer. "Como posso retribuir?" perguntou ele. "Sério, o que você quiser." Marina balançou a cabeça. "Não precisa de nada. Fico feliz que esteja bem." A resposta o surpreendeu ainda mais. "Todo mundo quer alguma coisa", disse ele, mais para si mesmo do que para ela. "Então talvez você esteja convivendo com as pessoas erradas", respondeu Marina com um sorriso suave. Naquele momento, observando aquela garçonete de uniforme simples que havia arriscado a própria segurança para ajudar um completo estranho, Rafael Mendonça sentiu algo que não experimentava há muito tempo: curiosidade genuína sobre outra pessoa. 3 dias se passaram desde o incidente e Marina não conseguia tirar Rafael da cabeça. Não que estivesse romantizando a situação. Ela era prática demais para isso, mas havia algo naquele homem que a intrigava. Talvez fosse a tristeza que viu em seus olhos, ou a forma como ele pareceu genuinamente surpreso com sua ajuda. Era quinta-feira à noite, e o movimento no café estava mais intenso que o normal. Além de seu Joaquim, havia 2 taxistas fazendo pausa para o café, uma enfermeira saindo do plantão no hospital próximo, e um casal de jovens que claramente estava tendo uma conversa séria em uma das mesas do fundo. Marina estava organizando os sachês de açúcar quando a porta se abriu e Rafael entrou. Desta vez ele não parecia perdido ou abalado.
Usava jeans escuros e uma camisa branca simples, sem gravata, mas ainda assim era impossível não notar que suas roupas eram caras. Ele olhou ao redor do café com curiosidade, antes de seus olhos encontrarem os dela. "Oi", disse ele, se aproximando do balcão com um sorriso hesitante. "Oi", respondeu Marina, sentindo um calor subir pelo rosto. "Tudo bem?" "Tudo ótimo. Pensei em... Bem, queria tomar um café e agradecer você de novo." "Já agradeceu. E eu já disse que não precisava." Marina pegou uma xícara limpa. "O de sempre, café preto. Na verdade, que tal você me recomendar algo? Confesso que nunca prestei muita atenção em cafés diferentes." Marina sorriu, relaxando um pouco. "Depende do seu gosto. Se quer algo mais suave, temos o café com leite. Se quer acordar de vez, o expresso duplo. E o que você tomaria?" "Eu? Café com leite e um pão de açúcar. É meu lanche da madrugada." "Então quero isso." Enquanto Marina preparava o pedido, Rafael observava o ambiente ao redor. Era tão diferente de qualquer lugar que frequentava. As mesas eram simples, as cadeiras não combinavam entre si e havia um cartaz desbotado na parede anunciando um show de samba que acontecera 3 meses atrás. Mas havia algo acolhedor ali, uma autenticidade que ele não encontrava nos restaurantes 5 estrelas que costumava frequentar. "Posso perguntar uma coisa?", disse Rafael quando Marina trouxe o café e o pão. "Claro. Por que você trabalha à noite? Parece muito nova para isso." Marina hesitou por um momento. Não costumava falar de sua vida pessoal com clientes, mas algo em Rafael a deixava à vontade. "Faço faculdade de manhã", explicou ela. "Enfermagem. O turno da noite paga um pouco melhor e posso estudar quando está vazio." "Enfermagem", repetiu ele, impressionado. "Sempre quis ser enfermeira?" "Desde pequena. Minha mãe teve pneumonia quando eu tinha 15 anos e as enfermeiras do hospital foram tão gentis conosco." Marina sorriu, perdida na lembrança. "Quero fazer a diferença na vida das pessoas, sabe?" Rafael assentiu, bebendo o café devagar. Era bom, muito melhor do que esperava. "E seus pais apoiam?" "Minha mãe apoia, sim. Meu pai..." Ela deu de ombros. "Ele não faz parte da nossa vida há alguns anos." "Sinto muito. Não precisa. A gente se vira bem, eu e minha mãe." Marina limpou o balcão, um hábito nervoso. "E você? O que faz?" Rafael pausou, a xícara no meio do caminho para a boca. Como explicar sua vida para alguém como Marina? Como falar sobre reuniões de conselho, fusões de empresas, decisões que movimentavam milhões de reais? "Trabalho com administração", disse finalmente. "Empresa da família. Deve ser bom trabalhar com família." Rafael quase riu da ironia. "Às vezes é complicado, muita pressão, muitas expectativas." "Entendo. Minha mãe às vezes me pressiona também, mas é porque quer o melhor para mim." "É diferente", murmurou Rafael. "Às vezes acho que eles se importam mais com a empresa do que comigo." Marina o observou com atenção. Havia uma amargura em sua voz que ela reconhecia, a mesma que ouvia na própria voz quando falava do pai. "Pessoas complicadas existem em todas as famílias", disse ela gentilmente. "O importante é não deixar que elas definam quem a gente é." Rafael a olhou, surpreso pela sabedoria simples em suas palavras. "Como você consegue ser tão... positiva?" "Não sou sempre, mas aprendi que reclamar não muda nada. É melhor focar no que posso controlar." Eles ficaram em silêncio por alguns momentos, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Rafael terminou o café e o pão, observando Marina trabalhar. Havia uma graça natural em seus movimentos, uma eficiência que vinha da experiência. "Posso te perguntar outra coisa?", disse ele finalmente. "Claro. Por que não aceitou meu oferecimento de retribuir? Qualquer pessoa aceitaria." Marina parou de limpar e o encarou diretamente. "Porque não ajudei você esperando algo em troca. Se aceitasse alguma coisa, transformaria um gesto de bondade em uma transação comercial." A resposta deixou Rafael em silêncio por um longo momento. Em seu mundo tudo era transação, tudo tinha um preço. A ideia de alguém fazer algo genuinamente sem esperar nada em troca era quase incompreensível para ele. "Você é uma pessoa muito especial, Marina", disse ele finalmente. Ela corou, desviando o olhar. "Sou só uma garçonete tentando passar na faculdade." "Não", disse Rafael, se levantando e deixando dinheiro sobre a mesa. "Você é muito mais do que isso."
Rafael começou a frequentar o café noturno todas as noites. Sempre pedia a mesma coisa: café com leite e pão de açúcar, e sempre se sentava na mesa próxima ao balcão para conversar com Marina durante os momentos mais calmos. Marina inicialmente ficou desconfiada. Homens ricos não frequentavam café simples na madrugada sem motivo, mas conforme as noites passaram, ela percebeu que Rafael parecia genuinamente interessado em suas conversas. Ele perguntava sobre a faculdade, sobre seus planos para o futuro, sobre sua família. E, surpreendentemente, ele também começou a se abrir. Na sexta-feira da segunda semana, Rafael chegou visivelmente tenso. Marina notou imediatamente a rigidez em seus ombros e a forma como ele mexia no café sem realmente bebê-lo. "Dia difícil?" perguntou ela, aproveitando que não havia outros clientes no momento. "Reunião com meu pai", respondeu Rafael, passando a mão pelo rosto. "Ele quer que eu assuma mais responsabilidades na empresa, mas ao mesmo tempo questiona cada decisão que tomo." "Que tipo de empresa?" Rafael hesitou. Até então, havia evitado entrar em detalhes sobre seu trabalho. "Hotéis", disse finalmente. "Temos uma rede de hotéis." "Nossa, isso deve ser interessante. Você viaja muito?" "Muito. São Paulo, Rio, Brasília, às vezes exterior." Ele suspirou. "Mas ultimamente parece mais uma obrigação do que algo prazeroso." Marina se sentou na cadeira ao lado dele, aproveitando o movimento calmo. "Sabe o que minha mãe sempre diz? Que trabalho não deve ser só sobre dinheiro. Tem que ter significado. E se você nasceu em uma família onde o trabalho já está escolhido para você, ainda assim, você pode encontrar seu próprio significado dentro dele. Ou encontrar coragem para escolher outro caminho." Rafael a olhou com admiração. "Você tem quantos anos mesmo?" 24. "Por quê?" "Às vezes você fala como se tivesse 40 e muito mais experiência de vida do que eu." Marina riu. "A necessidade ensina muita coisa. Quando você tem que amadurecer cedo, desenvolve uma perspectiva diferente." "Conte-me sobre sua infância", pediu Rafael, genuinamente curioso. Marina ficou em silêncio por um momento, organizando os pensamentos. "Não foi ruim, apenas diferente do que a maioria das crianças tem. Meu pai trabalhava na construção civil, mas bebia muito. Minha mãe sempre tentou compensar sendo pai e mãe ao mesmo tempo. E quando ele foi embora? Eu tinha 17 anos. Numa certa forma foi um alívio. As brigas pararam, a tensão diminuiu, mas também significou que minha mãe teve que trabalhar ainda mais para nos sustentar." Rafael escutava atentamente, começando a entender a força que via em Marina. "Você já ouviu depois disso?" "Uma vez, no ano passado. Ele apareceu pedindo dinheiro." Marina balançou a cabeça. "Foi estranho ver como ele parecia menor, mais frágil. Acho que durante anos eu construí essa imagem dele como um gigante assustador, mas na verdade, ele era só um homem fraco fugindo dos próprios problemas." "Você deu o dinheiro?" "Dei o que podia. Não por ele, mas por mim, para poder dormir em paz, sabendo que fiz o que achava certo." Rafael ficou impressionado novamente com a maturidade dela. Em seu mundo, pessoas magoavam umas às outras e depois passavam anos guardando rancor, usando advogados e contratos para resolver conflitos. A simplicidade com que Marina lidava com situações complexas o fascinava. "E você?" perguntou Marina. "Como foi sua infância?" Rafael pensou por um momento. "Privilegiada, obviamente, mas também muito controlada. Escola particular, aulas de inglês, tênis, natação. Meus pais sempre estavam viajando a trabalho ou em eventos sociais. Eu era criado mais pelas babás e empregadas do que por eles. Isso deve ter sido solitário." "Era. Aprendi cedo que afeto vinha condicionado a bom comportamento e boas notas. Amor não era algo que se dava livremente. Tinha que ser merecido." Marina sentiu o coração apertar pela criança que Rafael havia sido. "E agora? Vocês têm um relacionamento próximo? Profissional, mais do que pessoal?" "Meu pai me vê como o futuro da empresa. Minha mãe me vê como um acessório social nos eventos que ela organiza. Às vezes sinto que sou mais uma peça no jogo deles do que realmente um filho. Isso deve ser muito difícil." "É." Rafael olhou pela janela do café, observando a rua vazia. "Sabe qual foi a parte mais estranha da minha vida? Perceber que ter tudo não significa necessariamente ter alguma coisa." Marina estendeu a mão e tocou levemente o braço dele. Um gesto simples,
mas que fez Rafael se virar para ela com surpresa. Todo mundo merece ser amado pelo que é, não pelo que possui ou conquista, disse ela suavemente. Naquele momento, olhando nos olhos sinceros de Marina, Rafael sentiu algo que não experimentava desde criança. A sensação de ser realmente visto e aceito por quem era, não pelo que representava. O sino da porta tocou, quebrando o momento íntimo, e 2 clientes entraram procurando café. Marina se levantou para atendê-los, mas não antes de dar um sorriso caloroso para Rafael. Ele ficou observando-a trabalhar, percebendo que algo fundamental estava mudando dentro dele. Pela primeira vez em anos, tinha encontrado alguém que o fazia querer ser uma pessoa melhor, não por expectativas externas, mas por escolha própria. Era uma segunda-feira especialmente movimentada no café. Marina estava sozinha no turno. Seu colega havia faltado e precisava dar conta de todos os clientes enquanto estudava para uma prova importante de fisiologia. Seus livros estavam espalhados no balcão entre os pedidos e ela tentava aproveitar cada momento livre para revisar o conteúdo. Rafael chegou por volta das 2 da manhã e imediatamente percebeu o estresse dela. Marina tinha olheiras mais pronunciadas e seus movimentos, normalmente graciosos, pareciam apressados e tensos. "Noite difícil?" perguntou ele, sentando-se no banco em frente ao balcão em vez de ir para sua mesa usual. "Um pouco", admitiu Marina, servindo o café dele sem precisar perguntar o pedido. "Tenho prova amanhã e não consegui estudar direito. E ainda tem a conta da farmácia da minha mãe que vence hoje." Ela parou de falar abruptamente, percebendo que estava compartilhando problemas financeiros com ele. "Desculpa, você não precisa ouvir isso." "Ei", disse Rafael gentilmente. "Estamos conversando há 2 semanas. Acho que posso ouvir quando você está preocupada." Marina suspirou, fechando o livro de anatomia. "Minha mãe está com uma infecção e precisa de antibióticos. São R$ 150 e eu só consigo pagar na sexta quando receber." Rafael sentiu um impulso imediato de resolver o problema, mas sabia que Marina recusaria dinheiro. Ele havia aprendido isso sobre ela. Sua dignidade era inabalável. "E não tem como parcelar?" "A farmácia não faz parcelamento para remédio." Marina começou a limpar o balcão nervosamente. "Vai dar tudo certo, sempre dá. É só que às vezes fico ansiosa." Rafael observou-a por um momento pensando, "Posso te ajudar a estudar? Não entendo nada de enfermagem, mas talvez eu possa fazer perguntas ou algo assim." O rosto de Marina se iluminou. "Sério? Você não se importaria?" "Claro que não." Marina pegou o livro novamente. E pelos próximos 40 minutos, enquanto o café permanecia vazio, Rafael a ajudou a revisar sistema cardiovascular e respiratório. Ele fazia perguntas baseadas no que ela havia acabado de ler, forçando-a a explicar os conceitos com suas próprias palavras. "Você é um ótimo professor", disse Marina, guardando o livro quando alguns clientes entraram. "Obrigada mesmo." "Eu que agradeço. Nunca tinha visto alguém tão dedicada aos estudos." Marina atendeu os clientes, 2 médicos saindo do plantão, e voltou para Rafael. Estava se sentindo mais confiante sobre a prova, mas ainda preocupada com a medicação da mãe. "Marina", disse Rafael hesitantemente, "tenho uma ideia maluca." "Qual?" "Que tal se você me mostrasse São Paulo? Os lugares que você gosta, onde cresceu? Em troca, eu pago o remédio da sua mãe." Marina o encarou surpresa. "Rafael, escuta, não é caridade. É uma troca justa. Eu pago por um tour personalizado da cidade. Você me mostra São Paulo pelos olhos de quem realmente vive aqui, não pelos pontos turísticos que aparecem nos guias." Marina hesitou. A proposta era tentadora, e ela realmente precisava do dinheiro. Mas havia algo mais na sugestão de Rafael, uma curiosidade genuína sobre sua vida que a tocava. "Por que você quer isso?" perguntou ela. "Por que?" Rafael parou, tentando encontrar as palavras certas. "Porque passo a vida toda em reuniões, hotéis 5 estrelas, restaurantes caros, mas conversando com você, percebo que estou perdendo algo importante. Quero entender como é viver de verdade, não apenas existir." A sinceridade em sua voz convenceu Marina. "Tudo bem", disse ela finalmente, "mas tem uma condição." "Qual?" "Nada de carros caros ou motoristas. Vamos de ônibus e metrô como todo mundo." Rafael riu. "Combinado." Eles marcaram para o sábado à tarde. Marina terminaria as aulas na faculdade ao meio-dia e poderiam passar a tarde juntos.
Rafael insistiu em pagar o remédio no dia seguinte, e Marina, após muita resistência, acabou aceitando. Na quarta-feira, Rafael chegou ao café com uma expressão diferente. Parecia mais relaxado, quase feliz. "Como foi a prova?" perguntou ele imediatamente. "Acho que foi bem. Suas perguntas me ajudaram muito a organizar as ideias." "Ótimo." Ele bebeu o café, claramente nervoso com algo. "Marina, preciso te contar uma coisa antes de sábado." O tom sério fez Marina parar de arrumar as xícaras. "O que foi?" "Sobre minha família, sobre a empresa." Rafael respirou fundo. "Não fui completamente honesto com você." Marina sentiu o estômago afundar. "O que você quer dizer?" "Quando disse que trabalhamos com hotéis, é verdade. Mas não é só uma rede pequena. É a Mendonça Hotels. Você já deve ter ouvido falar." Marina o encarou, processando a informação. Todo mundo em São Paulo conhecia a Mendonça Hotels. Era uma das maiores redes hoteleiras do país, com hotéis de luxo em todas as capitais. Você é o Mendonça?" perguntou ela, a voz quase um sussurro. "Meu pai é Eduardo Mendonça, o presidente. Eu sou o vice-presidente executivo." Marina se afastou um passo como se ele tivesse acabado de se transformar em uma pessoa completamente diferente. "Por que não me contou antes?" "Porque sabia que você reagiria exatamente assim", disse Rafael, frustrando na voz. "Porque sempre que as pessoas descobrem quem eu sou, tudo muda. Elas começam a me tratar diferente, querem coisas de mim ou ficam intimidadas." "Rafael." Marina balançou a cabeça, ainda em choque. "Você mentiu para mim por 2 semanas." "Não menti, omiti. Tudo que conversamos, tudo que senti, isso é real, Marina. Você é a primeira pessoa em anos que me trata como um ser humano normal." Marina deu as costas para ele, fingindo organizar os sachês de açúcar enquanto processava a informação. Rafael Mendonça. Ela havia passado 2 semanas conversando intimamente com um dos homens mais ricos de São Paulo. "Preciso pensar", disse ela finalmente sem se virar. "Marina, por favor." "Rafael, você é dono de hotéis que custam mais por noite do que eu ganho em um mês. Você vive em um mundo completamente diferente do meu. E daí? Isso muda alguma coisa sobre quem somos quando estamos aqui?" Marina se virou para encará-lo, lágrimas nos olhos. "Muda tudo. Agora entendo por que você olha para este lugar como se fosse um zoológico. Estou sendo seu experimento de como os pobres vivem?" "Não." A veemência na voz dele a fez parar. "Marina, você é a pessoa mais real que conheci na vida. Não me importo com dinheiro, diferenças sociais, nada disso. Só me importo com você." O silêncio se estendeu entre eles, pesado e carregado de emoções conflitantes. Marina limpou os olhos com as costas da mão, tentando manter a compostura. "Preciso de tempo para processar isso", disse ela finalmente. Rafael assentiu, deixando o dinheiro sobre o balcão. "Nosso encontro de sábado ainda está de pé?" Marina hesitou por um longo momento. "Sim", disse finalmente. "Mas talvez seja melhor ser nossa despedida." "Famista Pine, Anti." O sábado amanheceu ensolarado, com aquele calor típico de São Paulo no final do outono. Marina se arrumou com cuidado, escolhendo sua melhor calça jeans e uma blusa azul que sua mãe havia dado de presente no aniversário. Estava nervosa, mas havia tomado uma decisão durante os dias de reflexão. Daria uma chance para Rafael se explicar, mas manteria as expectativas baixas. Eles se encontraram na estação Liberdade do metrô, como combinado. Rafael chegou pontual, usando jeans e uma camiseta branca simples, mas Marina agora conseguia ver o que antes havia passado despercebido. Até suas roupas simples eram claramente caras. "Oi", disse ele, claramente nervoso. "Oi." Eles ficaram parados por um momento. O clima entre eles diferente das conversas relaxadas no café. A revelação sobre a identidade de Rafael havia criado uma barreira invisível que ambos sentiam. "Então", disse Marina, forçando um sorriso. "Tour pelos meus lugares favoritos, né? Vamos começar." Eles entraram no metrô e Marina observou discretamente Rafael tentando se adaptar ao ambiente. Ele claramente não estava acostumado com transporte público, mas fazia um esforço genuíno para não parecer deslocado. "Primeira parada", anunciou Marina quando saíram na estação Vila Madalena. "A feira onde minha mãe e eu compramos sempre." A feira da Vila Madalena era uma explosão de cores, cheiros e sons. Barracas vendiam de tudo:
Frutas frescas, verduras, roupas, CDs piratas, comida de rua. Rafael seguiu Marina entre as barracas, observando como ela cumprimentava vários vendedores pelo nome. "Oi, Marina", gritou Dona Conceição da barraca de frutas. "Cadê sua mãe hoje?" "Está trabalhando, Dona Conceição. Como estão as laranjas?" "Docinhas que só. Leva 2 dúzias. Faço preço especial para você." Marina comprou as laranjas, recusando o desconto que Dona Conceição sempre oferecia. Rafael observou a interação, notando a familiaridade e o carinho genuíno entre elas. "Ela sempre te oferece desconto?" perguntou ele enquanto caminhavam. "Sempre. E eu sempre recuso. Ela tem família para sustentar também." Eles continuaram pela feira, Marina explicando a história de cada barraca, contando como havia crescido vindo ali com a mãe aos sábados. Rafael escutava atentamente, começando a entender as raízes dela. "Segunda parada", disse Marina, conduzindo-o para fora da feira. "O lugar onde tudo começou para mim." Eles caminharam por algumas quadras até chegarem a um pequeno hospital público. Era um prédio antigo, mas bem cuidado, com um jardim na frente onde alguns pacientes tomavam sol. "Foi aqui que minha mãe ficou internada com pneumonia", explicou Marina. "E aqui que decidi ser enfermeira." Eles se sentaram em um banco no jardim, e Marina contou sobre os dias difíceis quando pensou que poderia perder a mãe, sobre as enfermeiras que foram sua fonte de força, sobre como aquela experiência mudou sua perspectiva de vida. "Deve ter sido assustador", disse Rafael. "Foi, mas também foi quando percebi que queria fazer a diferença na vida das pessoas que estão passando pelo pior momento delas." Rafael observou o hospital, tentando imaginar Marina adolescente, assustada, mas já mostrando a força que ele admirava nela. "Terceira parada", disse Marina se levantando. Algo mais alegre. Eles pegaram outro ônibus e foram para o Ibirapuera. Marina o levou até um lugar específico no parque, uma área próxima ao lago onde algumas pessoas faziam piquenique. "Este é meu lugar favorito na cidade", disse ela, se sentando na grama. "Venho aqui quando preciso pensar, ou quando a vida está muito complicada." Rafael se sentou ao lado dela, observando as famílias ao redor, as crianças brincando, os casais caminhando de mãos dadas. "É tranquilo", admitiu ele. "É grátis, fica aberto sempre, e você pode simplesmente existir aqui sem ninguém te incomodar." Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, observando a vida acontecer ao redor. Foi Rafael quem quebrou o silêncio. "Marina, sobre não ter contado quem eu sou..." "Rafael", ela o interrompeu. "Entendo por que você fez isso, mas você precisa entender que mudou as coisas para mim." "Como?" Marina se virou para encará-lo. "Porque agora sei que somos de mundos completamente diferentes. Você pode estar aqui hoje se divertindo com essa experiência autêntica, mas amanhã volta para a sua vida de sempre. Para mim, isso não é um tour. É minha vida real. E se eu não quiser voltar para minha vida de sempre?" A pergunta pegou Marina de surpresa. "O que você quer dizer?" "Quero dizer que essas últimas semanas conversando com você foram as mais reais que já vivi. Pela primeira vez tenho alguém que me conhece, não minha conta bancária ou meu sobrenome." Marina balançou a cabeça. "Rafael, você não entende. Eu trabalho de madrugada para pagar a faculdade. Você provavelmente gasta em uma noite o que eu ganho em um mês. Como isso poderia funcionar?" "Não sei", admitiu ele. "Só sei que não quero perder isso. Não quero perder você." Marina sentiu o coração acelerar, mas forçou-se a ser racional. "E seus pais? Sua família? Eles aceitariam você se relacionando com uma garçonete?" Rafael ficou em silêncio, e a falta de resposta imediata foi resposta suficiente para Marina. "É o que eu pensei", disse ela se levantando. "Obrigada pelo passeio, Rafael, foi educativo." "Marina, espera." Mas ela já estava caminhando em direção à saída do parque, deixando Rafael sozinho na grama, percebendo que talvez tivesse perdido a pessoa mais importante que havia encontrado em sua vida. Uma semana se passou desde o encontro no Ibirapuera, e Rafael não apareceu no café noturno nenhuma vez. Marina tentou convencer-se de que estava aliviada. Era melhor assim, mais simples. Não havia futuro possível entre eles, e quanto mais cedo aceitasse isso, menos doeria depois. Mas as noites pareciam mais longas e vazias sem suas conversas. Ela se pegava olhando para a mesa onde ele costumava sentar
esperando ouvir o sino da porta e ver sua figura familiar entrando. Até seu Joaquim havia comentado sobre a ausência do rapaz elegante. "Aquele moço não vem mais aqui?" perguntou o homem mais velho na quinta-feira, dobrando o jornal. "Acho que não", respondeu Marina, tentando soar indiferente. "Pena. Ele gostava muito de você." Marina fingiu não ouvir, mas as palavras ecoaram em sua mente pelo resto da noite. Enquanto isso, Rafael estava passando pelos piores dias que se lembrava em anos. Havia voltado para sua rotina normal, reuniões executivas, jantares sociais, eventos da alta sociedade. Mas tudo parecia sem cor, sem significado. As conversas superficiais que antes tolerava, agora o irritavam profundamente. "Rafael, você está prestando atenção?" A voz cortante de seu pai o trouxe de volta à realidade. Eles estavam na sala de reuniões da Mendonça Hotels, discutindo a expansão para o Nordeste. Rafael havia passado os últimos 15 minutos olhando pela janela, pensando em Marina. "Desculpe, pai. Pode repetir?" Eduardo Mendonça observou o filho com desaprovação. "Onde está sua cabeça ultimamente? Você está distraído há uma semana." "Estou bem. Apenas cansado. Talvez você precise de umas férias. Que tal ir para Miami? Ou Paris? Aquela moça francesa que você conheceu no ano passado?" "Não, obrigado." Rafael se forçou a focar na apresentação sobre os novos hotéis, mas sua mente continuava voltando para uma pequena garçonete que havia mostrado a ele o que realmente importava na vida. Na sexta-feira à noite, Marina estava preparando-se para mais um turno, quando sua mãe chegou em casa do trabalho, visivelmente preocupada. "Marina, aconteceu uma coisa estranha hoje", disse Dona Rosa, se sentando na pequena mesa da cozinha. "O que foi, mãe?" "No escritório onde eu faço faxineira, chegou uma proposta de emprego para mim. Uma empresa de limpeza grande, oferecendo um salário 3 vezes maior que o que ganho agora." Marina parou de amarrar o tênis. "Isso é ótimo, mãe! Por que você parece preocupada?" "Porque eles sabiam meu nome, meu endereço, até mesmo que você estuda enfermagem. Como eles souberam essas coisas?" Marina sentiu um frio no estômago. "Que empresa é?" "Serviços Premium. Disse que tem contrato com grandes hotéis da cidade." O nome confirmou as suspeitas de Marina. Rafael havia encontrado uma forma de ajudá-las sem que ela pudesse recusar. Parte dela ficou tocada com o gesto, mas outra parte se sentiu manipulada. "Você vai aceitar?" perguntou Marina, tentando manter a voz neutra. "O salário é muito bom, filha. Com esse dinheiro, você poderia parar de trabalhar à noite e focar só nos estudos." Marina viu a esperança nos olhos da mãe e soube que não poderia explicar a verdadeira origem da proposta. "Então aceite, mãe. Você merece algo melhor." Dona Rosa sorriu, abraçando a filha. "Às vezes a vida nos surpreende, né? Justo quando pensamos que não há saída, aparece uma oportunidade." Naquela noite, Marina trabalhou com o coração pesado. Rafael havia feito exatamente o que ela tinha medo que fizesse, usado seu dinheiro para resolver os problemas dela. Por mais bem-intencionado que fosse o gesto, confirmava que eles realmente viviam em mundos diferentes. Por volta das 3 da manhã, quando o café estava vazio, exceto por seu Joaquim, a porta se abriu e Rafael entrou. Marina sentiu o coração pular, mas forçou-se a manter uma expressão neutra. "Oi", disse ele hesitante. "Oi." Rafael se aproximou do balcão, mas não se sentou. "Soube que sua mãe recebeu uma proposta de emprego." "Soube de quem?" Marina o encarou diretamente. "Ou melhor, de quem você acha que soube?" Rafael suspirou. "Marina, por que você fez isso, Rafael? Porque queria ajudar. Porque sei que você está cansada de trabalhar de madrugada, porque sua mãe merece algo melhor. E porque você acha que pode resolver tudo com dinheiro. Não é sobre dinheiro." A frustração explodiu na voz dele. "É sobre me importar com você." Seu Joaquim levantou os olhos do jornal, mas discretamente voltou a fingir que lia. "Rafael", disse Marina, a voz baixa, mas firme. "Você não entende. Quando você faz essas coisas, me tira a autonomia. Me transforma em alguém que precisa ser salva por você. Não é assim que vejo. Mas é assim que eu me sinto." Marina respirou fundo, tentando encontrar as palavras certas. "Eu valorizo essa oportunidade para minha mãe de verdade, mas não posso aceitar que ela veio de você." "Por quê?" "Porque cria uma dívida entre nós,
e relacionamentos não podem começar com dívidas. Rafael ficou em silêncio por um longo momento. Então, o que você quer que eu faça? Quero que você entenda que não preciso ser salva. Preciso ser respeitada. Eu respeito você. Não, você tem pena de mim. Existe uma diferença. A acusação atingiu Rafael como um soco no estômago. Isso não é verdade. Não é? Então por que toda vez que conto algum problema meu, sua primeira reação é tentar resolvê-lo com dinheiro? Rafael abriu a boca para argumentar, mas percebeu que ela tinha razão. Cada vez que Marina mencionava alguma dificuldade, ele mentalmente calculava quanto custaria resolver o problema. Eu não percebi que estava fazendo isso, admitiu finalmente. É porque você foi criado acreditando que dinheiro resolve tudo. Mas algumas coisas não podem ser compradas, Rafael. Dignidade, por exemplo. Ou amor genuíno. O silêncio se estendeu entre eles, carregado de verdades dolorosas. Rafael se deu conta de que, sem perceber, havia repetido os mesmos padrões de sua família. Usar recursos financeiros como substituto para a conexão emocional real. Marina, disse ele finalmente. Como posso consertar isso? Ela o olhou com tristeza nos olhos. Não sei se pode. Nossos mundos são muito diferentes, Rafael. E acho que eu me iludiu pensando que isso não importava. Rafael sentiu o mundo desabar ao redor dele. Se isso significa que acabou? Marina desviou o olhar, limpando os olhos discretamente. Acho que significa que nunca realmente começou. Os dias seguintes foram difíceis para ambos. Rafael mergulhou no trabalho com uma intensidade que preocupou até mesmo seu pai, trabalhando até altas horas e aceitando viagens que normalmente delegaria para outros executivos. Mas nada conseguia tirar Marina de seus pensamentos. Marina, por sua vez, aceitou turnos extras na faculdade e no café, mantendo-se ocupada para não pensar no vazio que Rafael havia deixado. Sua mãe notou a mudança de humor da filha, mas respeitou seu silêncio quando Marina disse que estava apenas cansada. Na terça-feira da segunda semana, Rafael estava em uma reunião de conselho quando seu assistente interrompeu com uma ligação urgente. Rafael Mendonça? Disse uma voz feminina desconhecida do outro lado da linha. Sim, quem fala? Meu nome é Rosa Santos, sou mãe da Marina. Rafael sentiu o coração acelerar. Dona Rosa, aconteceu alguma coisa com a Marina? Não, ela está bem. Mas preciso conversar com o senhor. É possível nos encontrarmos? Rafael cancelou todas as reuniões da tarde e marcou de encontrar Dona Rosa em uma lanchonete próxima ao hospital onde ela trabalhava. Quando chegou, encontrou uma mulher pequena e elegante, de cerca de 50 anos, com os mesmos olhos expressivos de Marina. Obrigado por aceitar me encontrar, disse ela depois das apresentações. A senhora me deixou preocupado. A Marina está bem mesmo? Fisicamente, sim. Mas conheço minha filha há 24 anos e sei quando ela está sofrendo. Rafael baixou o olhar, sentindo-se culpado. Ela não sabe que estou aqui, continuou Dona Rosa, e ficaria furiosa se soubesse. Mas preciso entender o que aconteceu entre vocês. Rafael contou tudo. Como se conheceram, as conversas no café, a revelação sobre sua identidade, o mal-entendido sobre a ajuda financeira. Dona Rosa escutou em silêncio, assentindo ocasionalmente. Posso fazer uma pergunta? Disse ela quando Rafael terminou. Claro. Por que minha filha é importante para o senhor? A pergunta pegou Rafael desprevenido. Como assim? O senhor tem acesso a qualquer mulher que queira. Modelos, socialites, empresárias. Por que uma garçonete pobre chamou sua atenção? Rafael pensou cuidadosamente antes de responder. Porque ela é a pessoa mais genuína que já conheci. Porque me trata como um ser humano, não como uma conta bancária. Porque ela me fez querer ser uma pessoa melhor. E o que o senhor pretende fazer com esse sentimento? Não sei, admitiu Rafael. Ela deixou claro que nossos mundos são incompatíveis. Dona Rosa bebeu seu café devagar, observando Rafael. Posso contar uma história? Por favor. Quando Marina tinha 15 anos, uma família rica da região ofereceu pagar seus estudos em uma escola particular. Queriam adotá-la socialmente, dar a ela oportunidades que eu não podia oferecer. Rafael escutou atentamente. Marina recusou. Disse que não queria ser projeto de caridade de ninguém e preferia conquistar as coisas por mérito próprio. Eu fiquei dividida. Era uma oportunidade incrível, mas ela estava certa. Aquela família queria se sentir bem consigo mesma, ajudando uma criança pobre.
Não se importavam realmente com quem Marina era. A mensagem implícita na história era clara, e Rafael sentiu uma pontada de reconhecimento desconfortável. A diferença, continuou Dona Rosa, é que agora vejo que o senhor realmente se importa com ela. Não é sobre fazer caridade ou se sentir bem. O senhor se apaixonou. Rafael assentiu, não conseguindo negar. Mas Marina tem medo. Medo de ser vista como alguém que precisa ser salva, medo de perder sua independência. Ela lutou muito para chegar onde está. Eu entendo isso agora, disse Rafael, mas não sei como consertar. Dona Rosa sorriu pela primeira vez na conversa. Não precisa consertar, precisa provar. Provar que a respeita como igual, que admira sua força, não sua vulnerabilidade. Como? Isso o senhor vai ter que descobrir sozinho. Mas posso dar uma dica. Pare de tentar resolver os problemas dela e comece a dividir os seus. Rafael ficou em silêncio, processando as palavras da mãe de Marina. Uma última coisa, disse Dona Rosa, se levantando para ir embora. Marina herdou minha teimosia, mas também meu coração mole. Ela está sofrendo tanto quanto o senhor. A diferença é que ela é orgulhosa demais para admitir. Depois que Dona Rosa foi embora, Rafael ficou sentado na lanchonete por mais 1 hora, repensando toda a sua abordagem. Ele havia estado tentando conquistar Marina do jeito errado, usando as mesmas táticas que funcionavam em seu mundo empresarial. Mas Marina não era um negócio a ser fechado. Era uma pessoa a ser conhecida, respeitada e amada. Pela primeira vez em semanas, Rafael sentiu uma centelha de esperança. Talvez não fosse tarde demais para começar de novo, da maneira certa. Rafael passou os 3 dias seguintes planejando. Não um plano para conquistar Marina, mas uma forma genuína de mostrar que havia como igual. A conversa com Dona Rosa havia aberto seus olhos para algo que ele não havia percebido. Ele realmente tinha seus próprios problemas, medos e inseguranças que nunca havia compartilhado com ninguém. Na sexta-feira à noite, ele apareceu no café noturno por volta das 2 da manhã. Marina estava limpando mesas quando o viu entrar, e seu coração deu um pulo que ela tentou ignorar. Oi, disse Rafael, parando próximo ao balcão, mas não se sentando. Oi, respondeu Marina, continuando a limpar a mesa para ter algo a fazer com as mãos. Posso sentar? Ou prefere que eu vá embora? Marina hesitou, então indicou a banqueta em frente ao balcão. Pode sentar. Rafael se acomodou, mas não pediu café. Marina, vim aqui para te pedir desculpas. Rafael, não, deixa eu falar, por favor. Ele respirou fundo. Você estava certa sobre tudo. Eu estava tentando resolver seus problemas porque é isso que aprendi a fazer a vida toda. Usar dinheiro como substituto para a conexão real. E estava tratando você como um projeto, não como uma pessoa. Marina parou de limpar e o olhou diretamente. Mas o pior, continuou Rafael, é que eu estava sendo covarde, estava focando nos seus problemas para não ter que falar dos meus. Que problemas? Perguntou Marina genuinamente curiosa. Rafael passou a mão pelos cabelos nervoso. Você quer saber a verdade? Estou com medo de assumir a empresa do meu pai, porque não sei se sou competente o suficiente. Tenho medo de que tudo que conquistei seja só por causa do meu sobrenome. Marina se sentou na banqueta ao lado dele, surpreendida pela vulnerabilidade em sua voz. Acordo toda manhã com uma sensação de que estou fingindo ser alguém que não sou, continuou Rafael. Nas reuniões, nos eventos sociais, até mesmo em casa. E a parte mais assustadora, às vezes esqueço quem realmente sou por baixo de tudo isso. E quem você é? Perguntou Marina suavemente. Não sei. Essa é a questão. Rafael a encarou. Mas conversando com você, comecei a lembrar. Comecei a me sentir como uma pessoa real, não apenas um herdeiro cumprindo expectativas. Marina sentiu o coração amolecer. Esta era a primeira vez que Rafael estava sendo completamente honesto sobre suas próprias fragilidades. Rafael, disse ela, você sabe que ser rico não torna seus problemas menos válidos, né? Ele deu um sorriso triste. Minha vida toda me disseram que eu não tinha direito de reclamar de nada, porque tinha privilégios. Então aprendi a não falar sobre o que me incomoda. Isso deve ser muito solitário. É, até conhecer você. Eles ficaram em silêncio por alguns momentos, a tensão entre eles finalmente começando a diminuir. Posso te contar algo? Disse Marina. Eu também estava com medo. De quê? De você descobrir que não sou tão forte quanto pareço.
que às vezes fico exausta de ter que ser responsável por tudo, de cuidar da minha mãe, de pagar as contas, de manter as notas altas na faculdade. Marina brincou com o pano de prato em suas mãos. Você via força onde eu via apenas teimosia de não admitir fraqueza. Marina, você é a pessoa mais forte que conheço. Não sempre. Às vezes só quero que alguém cuide de mim, sabe? Mas aprendi que não posso depender disso. Rafael estendeu a mão e tocou levemente a dela. E se fosse possível cuidarmos um do outro? Como iguais. Marina olhou para a mão dele sobre a sua, sentindo uma calidez que havia tentado esquecer. Seria possível? Com nossas diferenças? Não sei, admitiu Rafael, mas gostaria de tentar. De verdade, desta vez. Sem tentar resolver seus problemas, sem esconder os meus. Marina ponderou por um longo momento. Teria que ser devagar, e você teria que conhecer meu mundo de verdade, não como turista. O que isso significa? Significa conhecer minha mãe, meus amigos da faculdade, entender como realmente vivo. E significa eu conhecer seu mundo também, não as partes editadas que você me mostrou. Rafael assentiu. Quer dizer que você me conheceria como realmente sou? Problemas familiares e tudo mais? Especialmente os problemas familiares. Rafael riu, um som genuíno que Marina não ouvia há semanas. Meus pais vão odiar você. Provavelmente, concordou Marina com um sorriso. E minha mãe vai te interrogar como se você fosse criminoso. Acho que mereço. Marina ficou séria novamente. Rafael, isso não vai ser fácil. Vamos ter que enfrentar muitos preconceitos, de ambos os lados. Eu sei, mas prefiro enfrentar isso com você do que continuar fingindo que não me importo. Marina olhou nos olhos dele e viu a sinceridade que havia se apaixonado. Então vamos tentar, mas com honestidade total desta vez. Honestidade total, concordou Rafael. Seu Joaquim, que havia ficado discretamente lendo o jornal durante toda a conversa, tossiu baixinho. Posso pedir um café? Todo esse romance está me dando sono. Marina e Rafael riram, a tensão finalmente se dissolvendo completamente. Claro, seu Joaquim, disse Marina levantando-se. Rafael, quer um também? Café com leite e pão de açúcar, disse ele sorrindo. Ainda lembra meu pedido? Lembro de tudo sobre você. Marina preparou os cafés, sentindo uma felicidade cautelosa crescer em seu peito. Não seria fácil, mas pela primeira vez acreditava que talvez fosse possível. 3 meses depois, Marina estava nervosa como nunca havia estado na vida. Era a festa de inauguração do novo hotel da Mendonça Hotels, e Rafael havia insistido para que ela o acompanhasse como sua acompanhante oficial. Tem certeza de que estou bem vestida? Perguntou ela pela 10ª vez, ajeitando o vestido azul marinho simples, mas elegante, que havia comprado especialmente para a ocasião. Você está linda, disse Rafael, ajustando a gravata no espelho do quarto do hotel, onde ela estava se arrumando. E mais importante, você está sendo você mesma. Os últimos meses haviam sido uma montanha-russa de emoções. Rafael havia realmente cumprido sua promessa de honestidade total. Marina conheceu seus pais, que, como previsto, foram cordiais, mas claramente desaprovaram a escolha do filho. Viu de perto as pressões de sua vida empresarial e entendeu a complexidade de suas relações familiares. Em contrapartida, Rafael passou domingos na casa simples de Marina e Dona Rosa. Aprendeu a andar de ônibus sem chamar atenção e até mesmo ajudou Marina a estudar para as provas finais da faculdade, desta vez apenas como parceiro de estudo, sem tentar resolver seus problemas financeiros. A maior mudança, porém, havia acontecido 2 semanas atrás. Pai, Rafael havia dito durante uma reunião familiar, quero fazer uma proposta. Eduardo Mendonça levantou uma sobrancelha, desconfiado. Que tipo de proposta? Que tal se a Mendonça Hotels criasse um programa de responsabilidade social real, parcerias com hospitais públicos, bolsas de estudo para jovens de baixa renda, programas de capacitação profissional? Rafael, sua mãe havia suspirado, não vamos transformar nossa empresa em uma ONG. Não estou sugerindo isso. Estou sugerindo que façamos algo significativo com nossa posição privilegiada. Algo que vá além de doar dinheiro para eventos de caridade que só outros ricos frequentam. Para surpresa de todos, Eduardo havia ficado interessado na ideia. Continue.
Rafael apresentou um plano detalhado que havia desenvolvido com a ajuda de Marina e seus colegas da faculdade. Um programa que ofereceria oportunidades reais para jovens talentosos, independentemente de sua origem social. E quem você sugere para coordenar esse programa? Havia perguntado seu pai. Alguém que entenda tanto o mundo empresarial quanto a realidade das pessoas que queremos ajudar. Rafael havia respondido, olhando diretamente para o pai. Agora, na festa de inauguração, Marina estava prestes a ser apresentada não apenas como a namorada de Rafael, mas como a nova coordenadora de responsabilidade social da Mendonça Hotels, um cargo que ela havia aceitado apenas depois de muito pensar e com a condição de que seria avaliada pelos mesmos critérios que qualquer outro executivo. "Prontos?" perguntou Rafael, oferecendo o braço. "Prontos", respondeu Marina, respirando fundo. A festa estava em pleno andamento quando eles desceram ao salão principal. Marina reconheceu várias pessoas que havia visto em revistas, empresários, políticos, celebridades. Mas agora, em vez de se sentir intimidada, sentia-se curiosa para conhecer as pessoas por trás das imagens públicas. "Rafael", uma voz feminina chamou sua atenção. Era uma mulher elegante, de cerca de 40 anos, que Marina reconheceu como uma empresária famosa. "Apresente-nos sua acompanhante." Durante a hora seguinte, Rafael apresentou Marina para dezenas de pessoas. Algumas foram genuinamente acolhedoras, outras claramente curiosas sobre a garçonete que conquistou o herdeiro Mendonça, e algumas foram sutilmente condescendentes. Marina lidou com todas com a mesma graça natural que usava para atender clientes difíceis no café. "Você está se saindo muito bem", murmurou Rafael durante um momento de pausa. "Aprendi que pessoas são pessoas, não importa quanto dinheiro tenham", respondeu Marina. "Algumas são gentis, outras não." Eduardo Mendonça se aproximou deles, carregando 2 taças de champanhe. "Marina, posso roubar alguns minutos do seu tempo?" Marina assentiu, seguindo o homem mais velho até uma área mais reservada do salão. Rafael os acompanhou, claramente nervoso. "Quero que saiba", disse Eduardo, "que inicialmente eu era contra o relacionamento de vocês." Marina manteve a expressão neutra. "Imaginei. Mas observando como Rafael mudou nos últimos meses, como ele se tornou mais focado e, ao mesmo tempo, mais humano, comecei a reavaliar minha opinião." "Obrigada, Sr. Mendonça. Não me agradeça ainda", disse ele com um sorriso seco, "porque pretendo cobrá-la muito no trabalho. Esse programa de responsabilidade social será avaliado com rigor." "Não esperaria nada menos", respondeu Marina, encontrando o olhar dele diretamente. Eduardo assentiu, aparentemente satisfeito com a resposta. "Rafael, você escolheu bem." Quando ele se afastou, Rafael soltou um suspiro de alívio. "Acho que você acabou de passar no teste." "Que teste?" "O teste do meu pai. Ele queria ver se você seria intimidada ou se manteria sua personalidade." Marina riu. Depois de lidar com clientes bêbados no café, seu pai é moleza. Mais tarde naquela noite, eles estavam na cobertura do hotel, observando a cidade iluminada lá embaixo. A festa havia terminado e finalmente estavam sozinhos. "Então", disse Rafael, abraçando Marina por trás, "como foi sua primeira festa da alta sociedade?" "Interessante. Algumas pessoas eram exatamente como imaginei. Outras me surpreenderam." Marina se apoiou nele. "E você? Como foi apresentar sua namorada, garçonete coordenadora de responsabilidade social, para seu mundo?" "Foi perfeito." "Você foi perfeita." Marina se virou nos braços dele. "Rafael, sabe o que aprendi esta noite?" "O quê?" "Que não importa se vou trabalhar em um café ou em uma corporação. O que importa é estar com alguém que me vê pelo que realmente sou." "E o que você é?" Marina sorriu, lembrando-se da garota nervosa que havia ajudado um estranho bêbado há poucos meses. "Sou alguém que acredita que podemos fazer a diferença no mundo, cada um do nosso jeito." Rafael beijou-a suavemente. "Eu te amo, Marina Santos." "Eu também te amo, Rafael Mendonça." Lá embaixo, a cidade continuava sua vida noturna. Em algum lugar, uma jovem garçonete estava servindo café para pessoas que precisavam de abrigo e conversa na madrugada. Em outro lugar, um executivo estava questionando o significado de sua vida privilegiada. E ali, na cobertura de um hotel de luxo, 2 pessoas que vieram de mundos diferentes haviam encontrado um futuro comum
baseado não em dinheiro ou status, mas em respeito mútuo, vulnerabilidade compartilhada e amor genuíno. 6 meses depois, Marina se formaria em enfermagem com honras, continuaria trabalhando meio período no programa de responsabilidade social da Mendonça Hotels e aos sábados ainda visitaria Dona Conceição na feira da Vila Madalena, agora acompanhada de Rafael, que havia aprendido a regatear preços como um verdadeiro paulistano. Às vezes, os finais felizes não acontecem apesar das diferenças, mas por causa do que aprendemos quando as enfrentamos juntos.